Oi, Adriana. Tudo bom? Um bom domingo, né? Domingão a gente aqui fazendo live. Tá dando pra me ouvir e me ver direitinho? Tá, tá beleza o som? Me fala aí. Tá dando pra ouvir e me ver? Aguardar um pouquinho pro pessoal chegar. Falei pra mim se o som e a imagem tá boa, se tá tudo ok. Eu vou chamar aqui, ó. Tem um aviãozinho aí do lado. Pegar esse aviãozinho e já vai cair lá nas pessoas pra gente poder convidar. Vamos lá? Vamos chamar as pessoas para participar da nossa live. Deixa eu chamar o povo aqui. A gente já vai começar. Vamos falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Alguns desses óleos, eles são bíblicos. Tem várias citações na Bíblia sobre esses óleos. Eu gostaria de falar um pouquinho, né? De fazer esse bate-papo aí, que eu acho que é uma curiosidade bem legal. Acabando de chamar o pessoal aqui. Peraí, gente. É uma curiosidade, né, desses olhos. Porque esses olhos são tão poderosos, são tão maravilhosos, né? Por que será? Bom, já chamei aqui meus convidados. Olha, gente, quem estiver assistindo essa live, eu vou deixar ela salva. Quem for assistir ela gravada, esse primeiro momento é o momento que a gente está aqui para receber as pessoas. Seja muito bem-vinda, Cida. Uma boa tarde. É o momento que a gente tem para receber as pessoas. Então a gente conversa um pouquinho, aguarda o pessoal chegar. Então o que você pode fazer quando estiver assistindo essa live? Salva. Você acelera um pouquinho esse primeiro momento. Ei, Mari, você acelera um pouquinho, uns 5 minutinhos aí. Evando. Acelera um pouquinho para poder já pegar o vídeo na hora que ele começar mesmo, tá bom? Esse primeiro momento é o momento que a gente cumprimenta as pessoas, aguarda todo mundo chegar para poder a gente começar. E aí eu sempre peço quem vai chegando para pegar esse aviãozinho, enviar para outras pessoas, pelo menos umas 5 pessoas que você conheça, para convidar para nossa live. Que bacana, Adriana. E a Adriana já tá indicando os olhos, gente. Olha que coisa linda. Depois eu vou te chamar para te explicar direitinho, tá? Como que você pode fazer. Olha que coisa boa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desses olhos. Eu vou falar de alguns, porque são tantos os olhos, gente. São tantos, e cada um assim mais maravilhoso que o outro. Eu tô suspeita para falar desses olhos, porque eu tô a cada dia mais apaixonada, sabe? Eu costumo dizer que é uma farmácia, esses olhos é a farmacinha do Criador. Né? Por isso eu tive essa intenção de vir aqui trazer esses olhos, alguns deles que estão ali dentro da Bíblia, sabe? Que também eram indicados, né? Naquela época, olha para você ver, né? É uma época tão antiga e a gente poder fazer uso até hoje desse benefício, né? Que Deus nos deixou. Então, eu tô assim, a cada dia mais maravilhada. E eu já tive várias experiências usando esse óleo, porque quando pra eu vender. Ei, mãe! A Mames aí, gente. Seja muito bem-vinda. Quando eu falo de uma coisa, quando eu represento algo, quando eu vendo alguma coisa, primeiro eu gosto de usar, sabe? Eu gosto de usar, eu gosto de comprovar se é verdade, se faz bem, se funciona. Primeiro eu faço isso, sabe? O teste sempre é em mim e depois eu faço indicação para as pessoas.
E, gente, e se eu gostar, e se for bom mesmo, aí acabou. Oi, Jéssica, ganhadora do sorteio, ganhou um kit. Daqui a pouco tá chegando aí, tá? Se eu não me engano, ele foi enviado sexta-feira pra você. Então, gente, a minha mãe chegou chegando, já chega, já sobe o coraçãozinho, já convida as pessoas, né, mames? E quando eu gosto de uma coisa, quando eu sei que aquele negócio é bom, eu visto a camisa mesmo. Assim como todas as empresas que eu trabalhei, que sempre vesti a camisa da empresa onde eu estava. Se eu gostar, se eu ver que é legal, eu visto a camisa sim, gente. E esses olhos, eu estou apaixonada, porque assim, esses óleos, gente, eles não servem só para uma coisa. Então, por exemplo, eu tô com uma dor, vou usar um óleo essencial para sanar essa dor. Acontece que ele não só sara a sua dor específico naquele local, ele age num todo no seu organismo. Ele vai te ajudar a se recuperar e a purificar o seu organismo num todo. E além disso, ele não vai agir só naquela patologia ou naquela doença física, ele vai agir também no emocional. Olha que lindo isso. Então, assim, mesmo que você não procure um óleo essencial para tratar algo emocional, ou se você acha que não está precisando de nada, resolver nada emocional na sua vida, mesmo que você não queira, automaticamente ele vai agir assim, sabe? Então, ele é tão assim, é tão gratificante usar os óleos, porque você vai estar colocando dentro do seu corpo, você vai estar inalando, você vai estar ingerindo, você vai estar passando na sua pele algo que é o que? Natural, né? É um componente natural que veio da natureza e que não vai te trazer danos, que não vai te trazer mal algum, né? E além disso, ele vai trabalhar no seu sistema límbico, agindo no seu emocional, agindo no seu corpo como um todo. Então é muito lindo isso, é muito gostoso poder conhecer um pouquinho desses óleos. E aí eu escolhi o dia de hoje, porque domingão, todo mundo tem, a maioria, né, tá em casa hoje, né? Esse é o horário que o pessoal já tá almoçando, já terminou, vai tirar aquele cochilo à tarde, mas antes do cochilo, vamos falar um pouquinho de óleo. Porque aí, gente, eu tenho certeza que quando você for lá, no seu quarto, tirar o seu cochilo, você vai encostar assim a cabeça, vai dormir até melhor, porque só de ouvir falar, olha, em óleos essenciais, produtos naturais, produtos que veio da natureza, produto que o nosso criador criou, gente, já dá aquela paz interior, né? A gente já fica calmo só de falar no assunto, né? Assim, gente, seja muito bem-vindo. Vim pela Ângela, Elisa. Elisa Eli Santana. Eli Santana, muito obrigada por aceitar o convite da minha mãe. Muito obrigada por aceitar o convite dela, viu? Seja muito bem-vinda. Eu vou falar aqui um pouquinho dos óleos essenciais. Vocês conhecem? Gente, quem conhece os óleos essenciais, coloque aí pra mim, eu já conheço. Quem não conhece também pode colocar, ainda não, mas hoje você vai conhecer um pouquinho, tá? Bom, primeiro, vou começar aqui então. Algumas pessoas ainda estão chegando. Algumas pessoas estão chegando, mas eu já vou começar a falar para nossa live não ficar muito grande. E aí eu vou deixar ela salva, vou deixar gravada. As pessoas que chegarem depois, que não pegar o início, vai poder ter essa oportunidade de assistir, tá bom? Então, oficialmente, boa tarde! Boa tarde, todo mundo que entrou aí nessa live, que tá aqui comigo nesse domingão. Vamos falar um pouquinho dos óleos essenciais. Bom, gente, óleos essenciais tem várias marcas que trabalham, tá? Como os óleos na aromaterapia, tá? Mas os óleos que eu vou falar, que eu trabalho, né, é da marca do Terra, tá? Do Terra significa presente da terra. Olha que lindo, gente. Até o nome é lindo, né? Do Terra,
presente da terra, presente do nosso Criador, que deixou para nós aí na natureza, tá? Então, e os óleos, gente, da terra, eu tenho muita segurança em poder dizer sobre esses óleos, eu tenho muita segurança de poder indicar esses óleos, porque são óleos puros, totalmente puros, tá? São óleos que passam por 50 testes antes de chegar nas nossas mãos. E por isso, quando ele passa por todos esses testes, para saber se eles estão realmente puros, se eles estão livres de micro-organismos, né? Para poder a gente inalar com tranquilidade, sabendo que não vai ter prejuízo algum, para a gente poder ingerir esses óleos, a gente recebe um certificado que chama CPTG. É um certificado de garantia de pureza. Então, com esse certificado, você tem a garantia e você tem a segurança que você está colocando sobre a sua pele, sobre o seu nariz, né? Podendo ingerir óleos que são realmente puros, tá? E sem danos. Então, os únicos óleos que podem ser ingeridos são os da doTERRA, tá? Além do certificado CPTG, que é passado por 50 testes, a gente conta também com o apoio, né? E a liberação da Anvisa para esses óleos e da Covisa, né? Que são dos produtos alimentícios, tá? Então, é com total segurança que eu posso indicar para você os óleos essenciais da doTERRA. Então, tudo que eu estiver falando aqui hoje, eu estarei falando de produtos puros, extraídos da natureza, com garantia, com certificado. Tá bom? Bom, vamos lá. Para quem não sabe, né, o que é aromaterapia? A gente fala tanto de aromaterapia. O que é isso, gente? Bom, é uma técnica natural que utiliza o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro. Então, ajudando a aliviar os sintomas e queixas recorrentes, promover bem-estar e fortalecer as defesas do nosso organismo, tá? Então, olha que interessante, isso é a aromaterapia, tá? E quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando de quê, gente? De cheiro, né? A gente está falando de cheiro. Delícia, né? E o que o cheiro, olha só, o que o cheiro nos proporciona? Como que o cheiro, só de cheirar vai resolver meu problema? Só de cheirar vai resolver minha vida? Como assim, né? Que cheiro, o que isso tem a ver? Tem a ver, gente, se vocês estudarem um pouquinho sobre o cheiro, tem a ver que quando a gente inala alguma coisa, quando a gente cheira alguma coisa, esse cheiro sobe e ele chega até aqui, ó, o cérebro. E quando ele chega aqui no cérebro, tem um sistema que a gente chama de sistema límbico, que ele passa por esse sistema límbico. Esse sistema límbico no nosso cérebro, ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, tá tudo aqui nesse sistema límbico. Então, primeiro, cheirou, vem direto para cá. Daqui, depois que ele passa para esse sistema límbico, ele cai para a corrente sanguínea. Então, as nossas emoções, elas estão todas guardadas aqui nesse sistema. Por isso, a aromaterapia tem tanto resultado. Porque a gente consegue lidar com as nossas emoções, trabalhar o nosso emocional através do cheiro. Olha que lindo isso, né? E o que acontece? Nós já sabemos também que muitas das doenças são causadas de fundo emocional. A maioria, se eu não... eu vou me arriscar a dizer todas, tá?
todas as doenças, elas vêm de fundo emocional. Algo está acontecendo no seu sistema límbico, algo está acontecendo no seu corpo, no seu dia a dia, algo está acontecendo na sua vida, no seu emocional, que vai gerar algo que o seu corpo vai liberar. Então, se o nosso corpo não saísse do nosso corpo algumas doenças, né, doenças de pele, né, não saísse algumas coisas, a gente estouraria aqui, né, porque as emoções ficariam à flor na pele aqui, não tem para onde sair, a gente, puff, ia explodir, né. Então, para que a gente não exploda, o que acontece? Os nossos órgãos começam a inflamar, os nossos órgãos começam a adoecer, né? A nossa pele começa a mostrar, olha, eu tô com algum problema, socorro, né? Sai uma mancha, sai uma bolotinha, né? A dermatite, a psoríase, tá querendo dizer algo para você, tá querendo dizer, olha só, eu tô precisando de socorro, eu tô precisando de ajuda. As nossas unhas ficam fracas, elas começam a ficar quebradiças. Isso é o nosso corpo falando, tem algo errado, tô precisando de ajuda. Então, o nosso corpo, ele fala, tá? E ele fala através das emoções. Ó, minha pele me entrega, minha mãe tá falando, né? Minha mãe não precisa falar nada. Quando a gente chega na casa dela e vê o braço dela todo vermelho, a gente já fala, mãe, o que tá acontecendo? Mãe, você não tá tomando seu remédio? Mãe, você tá dormindo? Né? Porque o corpo da minha mãe entrega ela quentinha pra gente. A gente sabe que ela não tá bem, né? Aí, não, tô bem, minha filha, tô bem, assim mesmo. Daí uns dias ela fala, sabe? Tal dia eu tava passando mal, não tava bem não. Eu tava sem tomar meu remédio, né, mãe? Minha unha está fraca, lá eles falando. Pera aí um pouquinho, gente. Oi, filho. Se for pra estudar. Gente, tô aqui conversando com a minha filha. Então é isso, né? O nosso corpo, ele responde. Então, assim, é muito inteligente, né? Quem nos criou, gente? Como diz minha prima, Deus não é gente, não, né? É um ser, assim, né? Poderosíssimo, maravilhoso. E ele nos criou em harmonia, né? Harmonia com tudo. Então, se tem uma coisa em desordem, está fora de sintonia, ele vai reagir, ele vai mostrar pra gente que algo tá errado, certo? Então, tudo tá ligado nas nossas emoções. Outra coisa, quando a gente tem algum problema emocional, outra coisa que eu quero que vocês guardem, entendam, para quando eu começar a falar dos olhos, vocês vão entender, mas o que isso tudo tem a ver com óleo? Tem a ver, presta atenção. Outra coisa que a gente precisa entender, que o nosso corpo, ele é energia. A gente sobrevive de energia, tá? Nosso corpo, ele é energético. Nós sobrevivemos a frequências vibracionais. Já viu que tem hora que a gente toma choque? O nosso corpo, ele é energético, ele tem energia. Eu mesmo encostei no... Oi, querida, lindona, seja muito bem-vinda, Cíntia. Ó, eu mesma, às vezes, eu tô na casa da minha mãe, eu encosto nela, a gente dá choque. Chega a estalar, você escuta o barulhinho. Tif! Energia pura. Então, o nosso corpo, ele é formado por energia. E a gente vibra nessas frequências vibracionais, tá? Que a gente chama de hertz, né, de megahertz. Então, o nosso corpo, ele sobrevive dessa forma. E o que acontece? Para que o nosso corpo esteja em equilíbrio, para que a gente esteja saudável, para que a gente esteja bem, a gente precisa vibrar entre 62 a 68 megahertz. Se a gente vibra menos de 62, significa que a gente está adoecendo, significa que tem algo errado emocionalmente, fisicamente, significa que a nossa frequência está baixa, e se a nossa frequência está baixa, a nossa imunidade está baixa.
E quando a imunidade está baixa, o que acontece? A gente fica suscetível a pegar vírus, bactérias, fungos e é onde a gente adoece, certo? Tenho bastante cãibra, estou só o pó. Vamos resolver isso com óleo essencial. Os olhinhos podem te ajudar muito. Olha, gente, não quer dizer que a gente não tem que consultar um médico. Não quer dizer que a gente não tem que tomar os remédios que o médico, né, manda. Significa que você tem uma alternativa. Significa que você tem algo a mais para se tratar e que é natural. Significa que Deus deixou algo ali pra gente na natureza e que tem tudo a ver com o nosso equilíbrio, com o nosso corpo, que é o que eu tô explicando aqui agora, sobre essa vibração, sobre essa frequência vibracional, tá? Então, entenderam por que a gente adoece? A gente adoece quando a nossa frequência está baixa. Quando a nossa frequência está alta, a gente está super bem, né? A gente precisa manter o equilíbrio, tá? Então, e o que acontece no nosso emocional, né? Quando, gente, o emocional, por que ele manda no nosso corpo todo? E por que eu falo para vocês que a maioria das doenças que a gente tem, ela vem de fundo emocional, mas ela precisa ser tratada com medicamento, sim. Mas a causa, né? Quando chega a ter sintomas, a gente precisa usar medicamento para o quê? Sumir com sintomas. Mas a causa, muitas das vezes, não é tratada. E por isso que a gente tem recorrência. Trata hoje, daí um tempo tá de novo, aí trata, daí um tempo tá de novo, aí trata, e a gente vai vivendo esse ciclo vicioso de tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. Porque as doenças vão sendo recorrentes. E quando elas são recorrentes, é porque a causa não foi tratada. E muitas vezes essa causa, ela é de quê? De fundo emocional, compreende? Então, por exemplo, se você tá passando um processo onde você passa muita raiva, você tá com muita ira, tá? A sua frequência, ela vai abaixar. Porque a raiva, a ira, ela vibra numa frequência baixíssima. E se você não conseguir sair dessa raiva, dessa ira, ficar nela por muito tempo, o que vai acontecer? A sua imunidade também vai baixar. E se a sua imunidade baixar, você fica suscetível até qualquer tipo de doença. Então, olha, até a culpa, a falta de perdão, a raiva, a ira, a vergonha. Tem gente que é tão tímido, tão introspectivo, que ele guarda tudo pra ele, guarda, guarda, guarda. E a pessoa chega a andar assim, sabe? Isso abaixa a frequência dela. Fica muito baixa a frequência. E a frequência ficando baixa, automaticamente a imunidade também vai baixar. E a imunidade baixando, as doenças vêm. Entenderam? Então, quando você está muito estressado, quando você está muito magoado, a mágoa, gente, a frequência é baixíssima da mágoa. Então, se você permanece nessa mágoa por muito tempo, se você permanece na ira por muito tempo, se você permanece introspectivo por muito tempo, se você permanece com a culpa por muito tempo, aquilo vai baixando, vai baixando, vai baixando a sua frequência, baixando, baixando. A sua imunidade abaixa e a doença vem. Aí você vai lá no médico, olha, tá doendo isso, isso, isso. Aí ele te passa um tanto de remédio e aí cura aquele sintoma. Daí a pouco, de novo, por quê? Porque você não conseguiu elevar a sua frequência vibracional. Você continua vibrando baixo. E se você continua vibrando baixo, a sua imunidade também continua baixa. Então, vocês conseguem compreender como que a maioria das doenças estão interligadas no nosso emocional? E por que a aromaterapia ajuda? Por que a aromaterapia é tão bom assim? Porque a aromaterapia, como eu expliquei lá no início, ela é através do cheiro, do olfato. Então, quando você inala, quando você cheira, primeira coisa, vem para o seu sistema límbico
seu sistema emocional, trabalha o seu emocional e depois vai para a corrente sanguínea e aí vai curar outras coisas. Então, ela vai te ajudar a equilibrar emocionalmente e vai aumentar a sua frequência vibracional. Se você consegue aumentar a sua frequência vibracional, automaticamente a sua imunidade aumenta. Então, quando você toma um remedinho, ó, lá embaixo, para curar aquela feridinha, para curar aquele joelho, para curar aquela cãibra, para curar uma unha, você já está frequente, você já está com a sua frequência alta. Então, o remédio é bater e valer. E aí, porque sua imunidade está boa, seu organismo vai combater, seu organismo vai aceitar muito mais e você não vai ter decorrência, não vai ser recorrente isso de novo, porque você está frequente aqui, ó, você está vibrando alto. Por isso que é tão importante a gente ser feliz, buscar pela felicidade. Por isso é tão importante a gente ter paz, paz de espírito. Por mais que as coisas estejam ruins, procure a paz espiritual, procure a paz de espírito. Aquela paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Por quê? Porque a paz eleva a nossa frequência lá nas alturas. Quando a gente está em paz com a gente mesmo, a nossa frequência fica alta. E a nossa frequência ficando alta, a nossa imunidade também fica alta e os nossos anticorpos e o nosso corpo vai conseguindo combater as doenças. Tá? A alegria, quando a gente... Sabe aquela pessoa que sempre tá sorrindo, Você pensa assim, gente, que a pessoa tem um monte de problema, mas toda vez que você conversa com ela, ela tá feliz, ela tem uma palavra para te dar de apoio, a pessoa tá sempre alegre, sempre feliz. Você fala assim, engraçado, e a vida dela não é tão boa assim, mas ela sempre tá sorrindo. Essa pessoa vibra alto. A imunidade dela tá boa, a frequência dela tá vibrando. Então, a alegria, a felicidade, o sorriso, a paz, o amor, aquela pessoa que tem capacidade de perdoar, aquela pessoa que ama, aquela pessoa que abre o coração, que perdoa, essa pessoa tá com a frequência aqui, ó. Essa pessoa tá com a frequência aqui. Muitas vezes a gente vê alguém e fala assim, gente, mas essa pessoa, estranha, essa pessoa só fica doente, né? Essa pessoa só fica doente. É uma pessoa tão boa, né? Não faz nada de ruim para ninguém, e essa pessoa tá sempre doente, será por quê? O que que acontece? Talvez, tá, gente? Isso não é regra, mas talvez ela não esteja vibrando tão bem assim. É uma pessoa boníssima, é uma pessoa ótima, mas talvez essa pessoa tenha dificuldade para perdoar. Talvez essa pessoa seja uma pessoa introspectiva, que guarda tudo para ela e não tem coragem de expor, não tem coragem de falar o que pensa, não tem coragem de falar não para as pessoas. Talvez essa pessoa é tão boa que ela não consegue falar. Ela não consegue dizer não. E isso mexe com o emocional dela. Mexendo com o emocional dela, a frequência dela vai cair. A frequência dela vai diminuir, a imunidade dela vai ficar baixa e por isso ela fica suscetível a ter doenças. Eu procuro alegria atrás da porta. É isso. É isso, sabe? Quando a gente entender isso, gente, tudo vai fazer sentido na vida da gente. Quando a gente entender isso, tudo vai fazer sentido. Vixe, amiga, eu sou como uma palhacinha. A frequência está top! Aê! Frequência top, é isso que a gente tem que pensar. Todo dia a gente tem que parar, quando a gente está cheio de coisas para fazer, quando a gente está muito acumulado, muita coisa, e o cérebro está acelerado, a gente tem que parar e pensar, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? Deixa eu ver se eu estou na frequência boa. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de bom. Deixa eu ver como que está aqui. Deixa eu ver se eu estou engasgada com alguém, se eu preciso dizer algo que está parado aqui que eu não disse. Você pode dizer para as pessoas, ei Daniele, você pode dizer para as pessoas, você não precisa magoar, você não precisa ofender, você não precisa ser ríspido, mas você precisa falar o que você está sentindo. Você precisa dizer um não com amor para essa pessoa, sabe? Porque quando você guarda tudo aqui, ó, e não fala, a sua frequência diminui. E quem é o maior prejudicado com isso é você. Porque se a sua frequência diminui, a sua imunidade diminui e, consequentemente,
a gente vai o quê? Adoecer. Então, gente, é assim que as doenças aparecem. Então, nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo. A gente é responsável por estar mais ou menos doente, mais ou menos saudável. Nós somos responsáveis por isso. Sabia? E quando eu comecei a entender tudo isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a valorizar muito, muito, muito mais a vida. Eu comecei a valorizar as coisas, sabe? Então, assim, alguma coisa que eu não gosto muito, eu falei, eu não gosto, mas você faz bem pra mim? Faz. Então eu vou fazer. O que eu posso substituir por esse que eu não gosto muito, que vai fazer bem pra mim? Então, assim, eu começo a pensar. Eu não faço as coisas porque tem que fazer. Eu começo a fazer as coisas porque eu penso o que está sendo bom pra mim. O que vai elevar a minha frequência. Então, por exemplo, eu detesto fazer atividade física. Eu não gosto de fazer. Eu não sinto prazer em fazer atividade física. Tem gente que ama. Eu não gosto. Mas é algo que vai fazer bem pra mim, é algo que vai, inclusive, gente, eu descobri estudando sobre a medicina chinesa, estudando sobre os aromas terapia, estudando tudo isso que eu venho estudando há dias, eu descobri sobre o nosso fígado que a atividade física ela é excepcional pro nosso fígado, tá? Que o nosso fígado, dependendo de como a gente trata ele, dependendo do que a gente alimenta, do que a gente manda para ele solta fogo, vamos dizer assim. Ele entra em fogo. E o que apaga esse fogo, muitas das vezes, no nosso fígado é a atividade física, sabe? E aí, então, quando eu tô com preguiça de fazer, quando eu não quero ir, eu penso, não, eu preciso fazer bem para mim mesma. Eu preciso fazer bem para o meu corpo. Então, aí eu deixo a preguiça de lado e vou fazer a minha caminhada, sabe? Mas eu faço com consciência do que eu estou fazendo. Eu não faço porque, todo mundo faz atividade física, eu também vou fazer, oba-oba, né? Eu vou fazer atividade física porque é modismo, porque tá na moda, porque eu quero ficar linda, maravilhosa, gostosa. Não. Eu faço porque eu tô com consciência. Eu não gosto. Mas quando chega o dia de eu ir, que eu falo, ai meu Deus, hoje eu não vou não. Aí eu lembro, não. Eu sou responsável pelo meu corpo. Eu sou responsável pelo meu bem-estar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então isso é autocuidado, sabe? Então é isso, gente. Deixa eu ver. Olha, o pessoal que tá entrando aí, boa tarde, viu, gente? Tô falando sobre os óleos essenciais, sobre bem-estar, sobre autocuidado. Tem muita coisa pra gente falar desse assunto, mas hoje eu reservei aqui para falar com vocês de alguns óleos que a gente pode encontrar eles na Bíblia, tá? Mas acabou que eu já fui falando várias coisas. Isso tudo para explicar, para vocês entenderem o que é a aromaterapia, o que que a gente trabalha, o que que isso envolve, por que que os óleos são bons, por que que esses óleos são milagrosos, por que que você tá tão encantada com esses óleos. Então eu tô explicando aqui um pouquinho por que que eu tô encantada, por que que eu acho que quando a gente aprende algo que é bom, a gente tem que passar isso para as pessoas. Então, eu tô dando essa pincelada aqui para vocês entenderem, para quando eu falar o nome de algum óleo e para que ele serve, você automaticamente já vai lembrar de tudo que eu falei. Emocional, cheiro, olfato, sistema emocional, sistema límbico, alta frequência, baixa frequência, imunidade. Tudo isso está interligado para que a gente entenda como os óleos vão agir, ok? E agora, mais importante também para vocês entenderem sobre essa questão da frequência que eu disse e onde que eu fico mais maravilhada ainda com esses óleos. Ei, Flozinha! Beijo, minha linda! Seja muito bem-vinda. Lembra que eu falei que nós vibramos em Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Elaine, oi! Lembra que eu falei sobre esses óleos que eles vibram? O nosso organismo, ele tem uma frequência vibracional. Então, a gente vibra tanto para menos quanto para mais. E o nosso equilíbrio
está entre 62 a 68 MHz. Então, nosso corpo é feito de energia, né? E energias que têm frequências vibracionais. Lembra disso? E aí, olha que interessante. Olha que interessante. Lucy, obrigada, meu bem. Olha que interessante, gente. Olha como Deus, né, gente? Não. Deus é maravilhoso mesmo. Olha só. O papai está mais alegre depois de usar os olhos. Ai, que lindo! A frequência dele tá vibrando, tá agindo no emocional dele. Era o que eu mais queria, levar esses olhos pro meu avô, porque ele tava tão tristezinho. E meu coração se alegra de saber que ele tá feliz. Ó, já vou chorar. Bom, vamos lá, né? Então, o que que acontece? Os olhos, gente. Por que que os olhos agem no nosso sistema límbico? Por que que eles fazem esse efeito maravilhoso no nosso emocional? Por que que realmente ele compõe o nosso organismo? Porque os olhos também têm frequência vibracional. Olha que lindo isso! E certos medicamentos comuns que a gente utiliza não vibram, não tem frequência vibracional, mas os olhos, eles têm frequência vibracionais. Olha como que Deus é tremendo. Quando Deus fez a natureza, quando Deus fez as árvores, ele já criou com tudo no mundo que Deus criou tem conexão, tem sinergia com o ser humano. Olha que lindo. O sol vibra. O sol vibra muito, o sol tem muita imunidade para nos dar. O sol, ele vibra na frequência mais alta que tem, é o sol. Então, se você tá doente, vá pro sol. Sol, gente, sol é a melhor vitamina que a gente pode ter natural, natural, foi Deus que criou, sabe? Às vezes, o que eu aprendi, eu tinha muito medo de tomar sol e ficar manchada. E eu aprendi estudando que o sol não mancha a nossa pele. O que faz a nossa pele manchar é o que a gente alimenta. Então, dependendo do que você come, do que você passa no seu rosto, você vai para o sol, aquilo pode te manchar. Mas não é o sol que te mancha. O sol, pelo contrário, o sol é um poderoso medicamento natural para as nossas vidas. Então, ó, tá com o joelho doendo, vai pro sol. Tá com o braço doendo, vai pro sol. Tudo, gente, o sol cura. Isso que eu aprendi. E como eu aprendi isso, eu tô tão maravilhada, tão cheia dessas coisas que eu aprendi que eu quero pôr pra fora. Eu quero falar tudo que eu aprendi. Eu quero passar pra vocês tudo que eu aprendi. Por isso que eu... Ah, em pleno domingo eu vou fazer uma live? Sim, em pleno domingo eu vou fazer uma live. Por quê? Porque eu tô engasgada aqui com tudo que eu aprendi. E eu preciso falar. Eu sou assim. Tudo que eu aprendo, tudo que é bom, tudo que eu uso e que faz bem, eu quero falar para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas. Não gosto de guardar nada só para mim. Eu gosto de exalar o conhecimento que eu tenho. Então, assim, eu aprendi hoje mesmo eu já quero falar. Gente, olha que legal. Sabe? Então, eu sou assim. Por isso, eu resolvi abrir essa live para falar sobre isso para vocês. Como que Deus, na sua infinita misericórdia, como que Ele é tão poderoso com a gente. Então, olha só, Deus criou o sol, Deus criou a lua, porque Ele sabia que a gente precisava do dia e da noite. Yang e Yang. Yang e Yang, né? Então, Ele sabia que a gente precisaria desses astros maravilhosos, do sol e da lua. Ele não ia criar o sol para nos prejudicar, para nos colocar câncer, para manchar nossa pele. Ele não ia. Ele é poderoso. Ele fez tudo certinho. Tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito o que Deus faz, tá? Então, ele criou o sol. Depois, gente, aí ele criou a terra, porque ele sabia que a gente ia precisar da terra pra gente sobreviver da nossa terra. Pra gente ter terra firme, pra colocar os nossos pés, pra gente ter segurança,
para a gente poder plantar e colher os alimentos e se alimentar. Então ele fez tudo perfeito. E Deus fez a natureza, fez as árvores, fez as ervas, fez os frutos para a gente se alimentar dos frutos, né? E ele fez as árvores. E dessas árvores podemos extrair ervas que são remédios poderosos. E ele deixou lá nos caules daquelas árvores, nas folhas das árvores, medicamentos para que nós pudéssemos ser curados, para que os animais que habitam na floresta pudessem ser curados. Porque pensa bem, os animais, gente, eles vivem em florestas e eles sobrevivem. Os pássaros, eles sobrevivem. Ninguém vai lá dar comida a eles, não. Ninguém vai lá dar comida e medicamento para animal, não. Sabe quando é que a gente precisa de alimentar um animal? Sabe quando é que a gente precisa dar um medicamento para um animal? Quando o homem vai lá e toca nesses animais. Quando o homem vai lá e toca na natureza, e faz coisa errada com a natureza, faz coisa errada com os animais. Aí é necessário que Deus use a vida dos médicos, dos veterinários, para salvar aqueles animaizinhos. A vida dos bombeiros para apagar o fogo e acalmar a natureza. Mas se a gente não mexer na natureza, se a gente não tocar nos animais, não precisa de ninguém fazer nada. Eles sobrevivem, porque lá tem tudo para eles. Tem o ar, ai, delícia, ar para eles puro para eles respirarem. Tem os medicamentos nas florestas, nas árvores, tem as ervas que eles comem, se tratam e se limpam e se purificam. Tem os frutos que eles podem comer. Tem tudo ali. Olha como que Deus é maravilhoso. E quanto mais eu penso nas coisas naturais, quanto mais eu penso em tudo que Deus criou, mais apaixonada eu fico por esse Deus. Mais maravilhada eu fico por esse Deus. Mais eu quero ser cheia desse Deus. Mais eu quero exalar o perfume desse Deus. Mais eu quero aprender. Mais eu quero aprender dele. Mais eu quero aprender do que ele deixou aqui para nós. Mais eu quero usar aquilo que Deus deixou para nós. Oh. Por isso eu tô amando tanto ter esses olhos na minha casa. Olhos que o Criador fez pra gente se curar, pra gente se limpar, tá? E aí, voltando aqui então, gente, agora acho que vocês entenderam, né? Então, os olhos, eles têm uma frequência vibracional também igual nós, e a frequência dos olhos, elas variam de 20 a 300 megahertz. Então, a frequência vibracional dos olhos, elas são muito alta, alguns olhos muito alto mesmo, né? Alguns mais baixos, outros bem mais elevados. Então, por exemplo, se a nossa frequência vibracional está baixa, se a nossa frequência está baixa por algum motivo emocional, né? Algum anticorpo do nosso organismo, nosso corpo não está conseguindo combater alguma coisa, baixou a nossa frequência. O que acontece? Quando a gente inala ou toma sublingual ou passa na pele, algum desses óleos, eles também têm uma frequência. Então, quando eles entram no nosso organismo, ele vai juntar com a nossa frequência, com a frequência do óleo, e automaticamente ele vai elevar a nossa frequência vibracional. Por isso ele é tão poderoso. Por isso ele age nas nossas vidas. Olha que lindo isso, gente. Estou passada com esses óleos. É muito maravilhoso, é muito gostoso, né? Olha só. Então, se você está com a frequência baixa e você utiliza um desses óleos, eles também têm frequência. E ele vai unir com a sua frequência e vai fazer o quê? Aumentar a sua frequência. E se você aumenta a sua frequência, a sua imunidade aumenta.
Então, aquele medicamento que você estava tomando lá, ou aquele mesmo óleo que você passou ali para cicatrizar alguma coisa, sei lá, vai fazer com que o nosso organismo, por a gente estar com uma frequência maior, vibrando mais, por a gente estar com a imunidade maior, o que vai acontecer? Automaticamente o nosso organismo vai combater aquela enfermidade, vai combater aquele fungo, vai combater aquele vírus, vai combater aquela bactéria, né? Se a gente tá vibrando baixo, igual meu avô, minha mãe deu aí o exemplo do meu avô, que estava muito triste, né? Muito deprimido, né? Já é de idade, 92 anos, e ele estava muito triste, muito deprimido, e ele começa a utilizar os olhos, o que acontece? A frequência dele aumenta, então ele consegue o quê? Aumentando, ele vai sair do patamar da depressão, do patamar da tristeza, que a frequência é baixa, da solidão, que é baixa, e ele vai aumentar a frequência dele. Quando ele começa a aumentar a frequência dele, ele entra para qual nível? Para o nível da alegria, da paz, do amor, e cada vez vai aumentando mais essa frequência. Ele não consegue vibrar baixo mais, porque ele tem um subterrúgio ali, ele tem algo que ele está sendo alimentado energeticamente falando. Gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Ou eu estou falando muito... não estou sendo clara no que eu estou querendo dizer, né? Porque às vezes, assim, a gente fala e a gente entende o que a gente está falando, mas a pessoa que está do outro lado ouvindo tá assim, não tô entendendo nada. Essa menina tá louca. Ficou louca, não tô entendendo nada. Então me fala aí nos comentários se tá ok, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando ou tá todo mundo assim, ó, boiando. Cadê vocês, gente? Falo demais, né? Cansei. Fala pra mim, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Coloca, se tiver fazendo sentido pra vocês o que eu estou falando, vocês vão escrever pra mim assim, ó, sentido. Não precisa escrever muita coisa não, só escreve assim nos comentários, por favor, sentido. Aí eu já sei que vocês estão entendendo e que tá fazendo sentido o que eu tô falando. Coloca pra mim nos comentários, por favor, pra eu saber, que aí eu vou prosseguir. Ou eu tô sozinha aqui, tô travada, ninguém tá me ouvindo. Ai, ai. Escreve pra mim que eu vou continuar. Se estiver fazendo sentido, se vocês estiverem entendendo o que eu estou falando, escreve pra mim sentido. Ok? Elis colocou sentido, tá fazendo sentido pra Elis. Que bom, Elis, que bom, viu? A gente vai ter outras oportunidades, a gente vai fazer outras lives, e aí aos pouquinhos vocês vão pegando melhor, vão entendendo melhor como funciona, tá? Vamos lá, vamos seguir? Então tá. Deixa eu ver aqui onde que eu parei, que aí eu mesma fico perdida, né? Então, agora que vocês entenderam, Evandro também falou que tá fazendo sentido, tá compreendendo. Ai, que bom, que bom. Então, vamos lá. Já até emocionei, já chorei tudo, né? Então, primeira coisa que eu queria que vocês entendessem era o que é a aromaterapia, para que ela serve, o que são os óleos essenciais, que é o que eu falei, né? Os óleos essenciais são óleos que são tirados das folhas, do caule, do tronco, das árvores, tá? E aí tem um óleozinho dentro, né? Quando é folha, eles vão esmagando, pressando aquela folha, né? Quando é da árvore, eles lascam assim, já sai aquele olhinho, escorre aquele olhinho ali. E aquilo tudo é levado ali para laboratórios, onde eles vão fazer destilação, né? Vai fazer a pressão ali, extrair aquele óleo. E aí, aquele olhinho que eles conseguirem extrair, eles vão levar para fazer os testes, né? Que é onde eu falei que a do Terra é a única empresa que vende óleos essenciais que tem um certificado de pureza, CPTG,
que eles têm esse laboratório onde eles levam esse óleo para fazer 50 testes desses óleos. E ali eles vão analisar tudo, se tem alguma micro-organismo, se tem algo que está impuro, se tem algo que está diluído em alguma coisa e pegou parte errada, que não é óleo. Então, eles vão fracionar, vão fazer tudo ali. E no final, eles colocam aqui, nesse vidrinho esterilizado, o óleo puro. E por isso, ele pode ser ingerido. Não são todos, tá, gente, que podem ser ingeridos, mas quem compra os óleos, geralmente recebem lá os que podem, os que não podem, vem falando, vem explicando tudo. E também geralmente tem as consultoras que atendem essas pessoas que vai o que direcionar essas pessoas como elas podem usar os óleos essenciais, ok? Sassá, meu amor, quanto tempo! Angélica, seja muito bem-vinda. Tem umas pessoas entrando aí, sejam bem-vindas. Gente, tô falando sobre os óleos essenciais da terra, óleos naturais, criados por nosso Deus maravilhoso, viu? Então é isso. E agora eu vou entrar no assunto de hoje, né? Qual que seria o assunto de hoje? Hoje eu quero falar para vocês de alguns, porque são vários, mas eu quero falar de alguns óleos que são bíblicos. Por quê, gente? Como eu tô tão maravilhada na farmácia do Criador, como eu tô tão maravilhada de saber que Deus preparou tudo certinho para nossa existência, como eu estava dizendo antes, né? Deus preparou o sol, a terra, o mar, Deus preparou a nossa floresta, né? O nosso verde. Por quê? Porque Ele sabia que a gente ia precisar do ar, do oxigênio para respirar. Então, Ele preparou todo esse verde para nós, né? E Ele preparou desse verde, Ele preparou os medicamentos, né? Que é o que eu estava dizendo antes, que os animais nem precisam, né? De médicos, né? Quando o homem não toca neles, porque eles têm a sua própria natureza, né? Então, depois que Deus fez lá a natureza, depois que Deus fez tudo isso para finalizar a obra dele, ele falou: agora tá tudo preparado, eu vou fazer o homem, né, gente? Olha que lindo. Aí ele falou: agora que tá tudo certinho, tá tudo preparado, tem tudo que eles precisam, eu vou fazer o homem. Aí Deus fez o homem e a mulher. Olha que lindo, gente. Não é lindo, não é maravilhoso? Por quê? Porque Deus já sabia que a gente ia precisar de tudo isso, né? Ele já sabia da nossa necessidade como humanos que a gente precisaria da natureza. Só que por muitos anos, os homens, né, num passado muito distante, usavam e abusavam dessa dádiva que Deus criou, que é a natureza, né? Então, antigamente, quando não tinha, né, a tecnologia que a gente tem hoje, as pessoas sobreviviam dessa forma, os índios faziam ervas, medicamentos, né, tudo extraído da natureza, né? Ali nos tempos bíblicos também não era diferente, né? Tudo era extraído também da natureza. E os olhos, gente, os olhos eram algo preciosíssimo. Era algo preciosíssimo os olhos e muito caros. Não eram todas as pessoas que tinham acesso a esses olhos, né, antigamente, porque as coisas antigamente ela não era dinheiro, né? Você tinha que comprar. Então, para você comprar um óleo, né, você tinha que pagar caro por aquele óleo. Então, os óleos, naquela época, eles eram muito preciosos, porque não eram todas as pessoas que tinham acesso, né? Então, aí, eu vou começar por um óleo que é, assim, o rei dos óleos. Vamos ver quem já ouviu falar do rei dos óleos, gente. E eu vou explicar por que ele é considerado o rei dos óleos. Ele é um dos óleos mais caros também que a gente tem. É o frankincense, ou o líbano, ou na nossa Bíblia, o incenso, tá? Frankincense nos Estados Unidos, ele é chamado de frankincense. Se eu não me engano, esse óleo na Bíblia dos Estados Unidos, na Bíblia americana, também ele é chamado de frankincense. E no Líbano, né, ele é chamado de olíbano. E na nossa Bíblia portuguesa, no português, ele é chamado de incenso. Olha que lindo, gente. E o incenso, ele aparece por diversas vezes na Bíblia. Pelo menos por 17 vezes ele é citado na Bíblia, tá? E ele é um óleo riquíssimo, poderosíssimo. E
Inclusive, o incenso, né, que é o olíbano, ele é o óleo considerado o rei dos óleos. Por quê? Porque era um óleo muito caro, um óleo raro, caro, e esse óleo, ele era muito utilizado. Quem tinha acesso a esse óleo eram os grandes reis, os faraós, os reis daquela época poderiam usar o olíbano. Então, por isso que ele é considerado o rei dos óleos, né? É o queridinho dos reis lá, e por ele ter muitas propriedades. Ele é como se fosse um mix de todos os óleos. Então ele tem um pouquinho de cada óleo ali, né? Como se fosse um mix de óleos, esse olíbano. Então, ele vai agir no nosso organismo para muitas coisas, tá? E aí eu quero dar algumas referências bíblicas do olíbano dentro da Bíblia, né? Que é o nosso tema de hoje. E deixa eu achar aqui onde que eu anotei, porque eu já perdi tudo aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu achar o olíbano aqui, gente. Ó, o olíbano energeticamente, o olíbano, ele tem uma frequência vibracional altíssima. Então, gente, imunidade está baixa, o olíbano, ele vai aumentar, assim, muito. A frequência vibracional do olíbano, ela é altíssima, tá? Por isso ele é considerado também o rei dos óleos, tá? Entre tantas outras coisas, né? Na Bíblia, gente, o olíbano, ele foi um dos presentes que Jesus recebeu. Lembra quando Jesus nasceu? Que os reis magos foram visitar e levaram presentes para Jesus? Então, um desses presentes, Jesus recebeu o quê? Incenso, que é o olíbano, mirra e ouro. Então, olha só, a nossa mirra, que é um óleo essencial também, poderosíssimo, o olíbano, que é um incenso, foram presentes dados por Deus. E sabe por que esses presentes foram dados para ele, gente? Por que o incenso foi dado? Lembra que eu falei que o olíbano é o rei dos óleos e que os reis daquela época usavam o olíbano e os faraós? Então, Jesus também, considerado o rei dos reis, o rei ali daquele lugar que iria nascer, o Messias que iria nascer, ele recebeu de presente o olíbano, que é o óleo do rei. Olha que lindo isso! Eu não sabia disso. Eu sabia, assim, a gente lê as histórias de Jesus, né? A gente lê essa historinha desde que a gente é pequeno, dos reis magos chegando para levar presente para Jesus, a gente vê isso. Mas eu não sabia o porquê. Por que ele recebeu justamente o olíbano? Por quê? Né? Porque era o rei, porque Jesus era considerado o rei que viria a nascer, era o Messias, né? E, e os reis magos que foram visitados, eles já sabiam que Jesus era o escolhido, que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei. Então, o que eles fizeram? Eles levaram o melhor presente que eles podiam para Jesus. Eles deram o seu melhor. Eles deram aquilo que os reis utilizavam naquela época. O óleo mais caro, mais puro. O óleo dos reis. Jesus ganhou. Porque ele sim era o rei dos reis. Olha que lindo isso, gente. Como que não apaixona por isso? Como que não fica apaixonado? Olha, ele ganhou o olíbano, ele ganhou a mirra e ele ganhou o ouro. Desses três, o mais inferior era o ouro. E olha que o ouro valia muito, né? Mas o ouro era o de menor valor desses dois presentes aqui, entre os três presentes que ele ganhou. Olha que lindo. Outra coisa muito interessante é que o olíbano, a gente considera ele, emocionalmente, espiritualmente falando, o pai, né? Ele tem conexão com o pai, justamente por isso. Por quê? Porque ele era o óleo do rei, né? O pai, né? Que representava o pai.
Então, o olíbano, ele tem uma conexão muito grande com o Pai Celestial e com o Pai Terreno. Então, como assim, né, o Pai Terreno? Pai mesmo da gente, sabe? O olíbano, ele consegue te conectar muito com seu pai. Então, agora falando emocionalmente, falando aqui das emoções, do sistema límbico, né? Além de vários benefícios que o olíbano tem, além de vários benefícios que esse óleo nos traz para nosso corpo físico, né? Porque ele ajuda no sistema respiratório, ele ajuda a aumentar a nossa imunidade, ele ajuda a desacelerar os nossos pensamentos, ele ajuda é, é, dor de cabeça, cicatrização, inflamação, tudo vocês pensar esse óleo resolve, sabe? Então, além disso, ele também ele vai ajudar no seu emocional no sentido da paternidade. Sabe pessoas que têm mágoa com o pai, que não conseguem perdoar o pai por algum motivo que aconteceu lá no passado? Sabe pessoas ressentidas com essa área da paternidade, não teve um pai, às vezes foi mãe solteira, né? E o filho nasceu ali sem poder ter acesso ao pai. Sabe aquela mágoa que fica no coração? E aquela mágoa vai ficando ali por anos e anos e anos, sabe? E a pessoa não trata aquilo e ela fala assim: ah, não tenho mágoa não, mas no fundo tem, né? E aí a pessoa adoece, sente algumas outras coisas, cura aquela ferida ali, aquela doença ali, mas como eu disse, lembra que eu disse que as doenças elas vão e voltam, porque não foi curada a causa? Lembra disso? Então o olíbano é um excelente óleo para curar essa questão de paternidade. Então, quando você começa a usar o olíbano, a cheirar o olíbano, a passar ele, principalmente nessa região aqui frontal, sabe? A passar ele na coluna. Você usa esse óleo na coluna todinha sua, assim, massageia esse óleo na coluna. Quando você faz isso, o seu sistema lá emocional, ele vai trabalhar. A gente costuma dizer também que ele é o óleo da verdade. Então, aquilo que está oculto, aquilo que está ali dentro, que você está guardando, aquilo vai vir à tona em algum momento. Vai te ajudar a ter essas lembranças, voltar essas lembranças. Vai te ajudar a você entender o que você está passando. Vai te ajudar a você liberar esse perdão. A você ter conexão com o Pai. Então, assim, a gente, a gente costuma dizer, né? Tem gente que não gosta muito acho que é misticismo, né? Ritual, algo assim. Mas é um óleo que a gente indica até para você ungir o seu filho, sabe? Principalmente mãe, todo mundo pode ungir, mas principalmente o pai, né? Unge o seu filho com esse óleo, porque você vai gerar uma conexão ainda maior. Porque lembra que eu falei que tudo que Deus cria tem uma conexão, tem uma sinergia. Ele não criou a natureza à toa, ele não criou esses olhos à toa, ele não criou os animais à toa, ele não criou o sol à toa, a lua à toa, ele não cria nada à toa. Tudo existe um propósito, tudo existe uma sinergia. Tudo que ele criou tem a ver com nós, tem a ver com seres humanos. Tudo tem a ver. Então a conexão que a gente faz é muito importante. Então esse óleo, ele vai te liberar na parte emocional essa questão da paternidade. E tanto é que ele é o óleo que o óleo que Jesus ganhou, o nosso Pai, tá? É lindo, né, gente? Acho que já tem muito tempo que eu tô nessa live. Acho que não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu vou falar aqui de mais um ou dois só. E a gente encerra e eu faço outro dia outra live para falar de mais óleos, ok, gente? Porque não vai dar tempo, não. Vou falar de três. Então, eu já falei do olíbano, agora eu vou falar da mirra. E depois eu falo mais um e a gente encerra, tá? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão gostando? Tem a ver? Ai, nem sei se vocês estão mais na live, né? Que eu tô falando aqui. Ui! Joguei água no meu papel. Gente, vocês estão aí? Ou eu tô falando aqui? Me conta aí.
É, Então, ó, só para concluir aqui do olíbano, tá? É o óleo do perdão de pai e mãe, tá? É a pessoa que tá com aquele sentimento de abandono, né? Tá com a espiritualidade baixa, precisa ter. A Angélica tá aí, ai, que bom, uma pessoa. Muito bom, Angélica. Tá fazendo sentido? Tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer aqui? Então, olha, o olíbano, ele vai ajudar aquelas pessoas que têm aquele sentimento de abandono, a espiritualidade está baixa, não tem dificuldade de ter fé, de acreditar, está desconectado, né, com o mundo invisível, né, que é esse mundo espiritual, tá distante do Pai, tá, nos dois sentidos, do Pai celestial e do Pai físico, se sente desprotegido, aquela pessoa insegura que se sente desprotegido, isso tudo é por causa da ligação do pai. Porque o que que o pai traz para uma família, gente? O que que o pai traz para um filho? A segurança. O pai, ele traz segurança. E o que que o nosso Pai Celestial nos dá também? Segurança. Saber que a gente pode passar por várias situações, que a gente pode passar por várias aflições, mas que a gente tem um Deus, que a gente pode confiar, que a gente pode pedir, que Ele vai nos ouvir, que a gente pode falar, que Ele ouve, que Ele fala com a gente também. Então, essa proteção que a gente precisa do nosso Deus e a proteção que a gente precisa de um pai dentro de casa, os nossos filhos precisam desse pai. Quando essa criança não tem esse pai, quando ela não teve esse pai por algum motivo, ou até teve esse pai dentro de casa, mas não foi um pai que ela pudesse contar com ele para ter mais segurança, essa pessoa automaticamente ela vai sofrer em algum momento da vida dela emocionalmente, entendeu? E aí é onde você fazendo o uso desse óleo, o olíbano, ele é muito indicado para essas situações, porque você vai conseguir se sentir mais protegido, você vai conseguir liberar tudo isso, tá? Você vai conseguir ter essa conexão ali, voltar a ter essa conexão, tá? Então, muito importante é o o olíbano, tá? E ele é indicado para usar para inalar, né? No difusor. À noite, a melhor coisa é colocar o olíbano no difusor à noite, né? Porque aí, principalmente para as nossas crianças poderem dormir, tá? É, vai trabalhar todo o emocional durante o sono da criança. Também é indicado para massagear, então algum local que estiver dolorido, né? Como eu disse, na coluna, né? Toda noite você puder massagear a coluna do seu filho ali com olíbano, vai ser muito bom. E também você pode tomar uma gotinha sublingual, tá? Vai te ajudar em todos os sentidos da sua vida. Bom, vamos lá? Mirra. Ô, gente, falamos do óleo do pai e agora a mirra. A mirra tem a ver com a terra, tá? A mirra tem a ver com a terra, com a natureza. E quando a gente fala de terra, de natureza, a gente tá falando de mãe, né? Então, ó, a gente sempre já ouviu esse termo, a mãe natureza? Já ouviu esse termo, a mãe natureza? Então, a mirra tem a ver com isso, né? Tem a ver com a mãe. Então, como o olíbano tem a ver com o pai, né? Essa conexão com o pai, até a mirra tem a ver com a conexão com a mãe. Então, pessoas da mesma forma do pai que eu falei lá, tem problemas com a mãe por algum motivo, se sente abandonado pela sua mãe, teve problemas na infância com a sua mãe, teve algum atrito, alguma coisa, não conseguiu perdoar, ou até mesmo, às vezes a pessoa nem sabe que tem esse problema com a mãe, mas talvez quando a mãe estava grávida, ela rejeitou esse filho por algum motivo. Quando a mãe estava grávida, ela passou por alguma situação. E isso, desde o nascimento, o filho já sente isso, porque todo o emocional da mãe, quando está grávida, é passado para o filho. Então, gente, nesses casos, né, emocionalmente falando, ele pode ser tratado com a mirra. Então, porque a mirra é esse óleo que faz a conexão com a mãe. Então, à noite, quando seu filho for dormir, se você quer continuar com uma conexão assim com seu filho, ou se você teve alguma briga com seu filho durante o dia,
tá com algum ressentimento, alguma coisa, à noite é indicado você massagear o seu filho com a mirra, para você trazer essa conexão novamente. Olha que lindo isso, gente. Agora, o mais interessante, quero falar para vocês, falando sobre conexão, sobre tudo, lembra que eu disse que Jesus, quando recebeu os presentes, ele recebeu incenso, que foi o olíbano, que foi o óleo da conexão com o pai, e ele recebeu a mirra, que é o óleo da conexão com a mãe. Olha que lindo isso. E sabe o que a Bíblia nos fala sobre pai e mãe? A Bíblia nos fala sobre pai e mãe que o filho que honra pai e mãe, ele prolongará os seus dias. Olha a conexão. Tudo, olha, não tem como tirar uma coisa da outra. Tudo está interligado. Então, o filho que honra pai e mãe terá os seus dias prolongados, tá? E Jesus recebeu esses dois olhos quando ele nasceu como rei, tá? E outra coisa, o óleo da mirra, gente, deixa eu achar aqui, o óleo da mirra. Ai, meu Deus do céu, vocês vão me matar, né? Vão sair da live, tá demorando muito. Vamos ver aqui. Ó, a mirra, ela é o óleo, é um óleo muito poderoso. É um óleo que trabalha, é um ótimo, excelente para a pele. Então, olha a mulherada aí. Olha que lindo, gente. Ele tem a ver com a conexão com a mãe, com a mulher. Olha que lindo. E a mulher quer ter o quê? Uma pele saudável, quer ter uma pele bonita, né? Então, o óleo da mirra, ele trabalha a pele, ele é maravilhoso para a pele. Eu não tenho o óleo da mirra, né, gente? Eu preciso do óleo da mirra, ele já tá na minha lista aqui. Na minha lista de desejo, eu tenho o olíbano aqui, ó. Eu tenho o olíbano, que é o frankincense, mas eu não tenho a mirra ainda. Mas é um óleo que trabalha a pele. Então, toda infecção de pele que tiver, a mirra é poderosa. Então, dermatite de contato, psoríase, pele ressecada, com prurido, com coceira, tudo, gente, feridas abertas. A mirra cicatriza, é um poderoso cicatrizante, a mirra, tá? Pensa bem, eu tô com um primo, né, que tá internado há muito tempo já no hospital, ele tá com umas cárias enormes, meu sonho é que eu pudesse ter uma mirra aqui, levar lá no hospital e colocar, mas ele já tá fazendo tratamento com os médicos, né, não tem como a gente interferir nisso. Mas se eu pudesse, eu colocava mirra ali naquele machucado dele, que eu tenho certeza que ia cicatrizar muito rapidamente. Então, assim, a mirra ele é um poderoso cicatrizante. Então, diabéticos podem usar, diabéticos que têm muita ferida, às vezes demora para cicatrizar uma ferida, né, gente? Nossa, como é difícil. A mirra, ela vai ajudar a cicatrizar, tá? Diabéticos podem usar, crianças podem usar, idosos podem usar, qualquer pessoa pode usar. Qualquer infecção de pele, câncer de pele, qualquer coisa, gente, da pele, aquelas manchas, melasma, tudo. A mirra é um poderoso óleo para isso, tá? A mirra, ela protege o fígado, tá? Então, pessoas com problemas de fígado, a mirra vai ajudar muito. A mirra, então eu coloquei aqui, ó, a mirra, proteção profunda, feridas abertas, conexão com a mãe. Então, filhos que estão desconectados com as mães, né? Se é bebezinho, se é criança, vai lá, pega e passa no pezinho do bebê, tá? No pezinho da criança, pode misturar com óleo vegetal, com olhinho de coco, mistura um pouquinho, dilui, porque os óleos são muito poderosos, muito fortes, né? Por serem óleos puros, então sempre faz a diluição e passa no pezinho lá da criança, tá? Para você ter mais conexão com o seu filho. E agora, gente, eu esqueci de citar um versículo bíblico, são no mínimo 17 citações do olíbano na Bíblia, a mirra também, por volta de 17 versículos bíblicos. Eu vou citar alguns aqui para vocês anotarem, e aí depois vocês vão poder abrir a Bíblia de vocês, ler e ver o que eu tô falando, tá? Vou deixar aqui os versículos para vocês. Mas esse daqui, em especial, gostaria de ler para vocês,
que está em Esther 2:12. Eu vou ler aqui para vocês verem sobre a mirra. Deixa eu achar Esther aqui, né, gente? Peraí. Vamos achar Esther. Ó, Esther 2:12. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava lhe dava. Ah, gente, é 12 não, tá? Não, é 12 sim, eu que tô lendo errado. Vamos lá. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias, 12 meses as mulheres, quando iam ser apresentadas ao rei, elas ficavam 12 meses se cuidando, só se cuidando, se cuidando, se cuidando para serem apresentadas ao rei. Lembra disso? E quando o rei Assuero estava procurando pela sua rainha, foi isso que aconteceu. Eles pegaram várias moças, levaram ali para aquele arau e ali eles cuidavam delas, elas ficavam ali só cuidando da beleza, da alimentação por 12 meses. E olha só, limpando das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as causas para purificação das mulheres. Então, gente, a rainha Esté, né, junto com as outras mulheres, ela passou por 6 meses só se banhando com óleo de mirra. Pensa nisso, gente. Por quê? Para purificar. Porque se ela tivesse alguma mancha na pele, alguma ferida, ela precisava cicatrizar. Eram 6 meses que ela tinha ali para se purificar, para cicatrizar qualquer mancha, qualquer ferida, porque ela tinha que se apresentar diante do rei o quê? Sem nada, imaculada, sem mancha, sem nada, linda, maravilhosa, com a pele, né, feito bebê. Então, a mirra, Esté ficou por 6 meses tomando banho de mirra para se purificar. Então, pensa no poderoso hidratante, no poderoso cicatrizante, um poderoso produto para a pele, é a mirra, né? E outra coisa interessante nisso é que, como os reis, eles recebiam os óleos, o quê? O olíbano. Era muito usado pelos reis, pelos faraós, né? E a rainha, gente? E a rainha? A rainha era a mirra. Por isso ela passou 6 meses. Olha só. Lembra que eu falei que a mirra tem a conexão com a mãe? Com a mãe natureza, com a mãe materna? Então, e rainha, ó, para ter conexão com o rei. Então ela usava a mirra. Olha que interessante isso. Gente, são estudos maravilhosos que a gente pode fazer e descobrir muita coisa, né? Então, Rainha Esté utilizou a mirra e muitas outras falas aqui que eu poderia citar. Ei, Rô! E tem muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, que eu poderia falar para vocês, mas o nosso tempo é curto, né? Achei até que daria para falar de mais olhos, mas não vai dar. Olha só, eu vou deixar alguns versículos, vocês podem anotar aí. Então, a Mateus 2, 10 e 11 é onde que fala sobre os presentes que Jesus recebeu. Incenso, que é o olíbano, a mirra e o ouro, são os presentes que Jesus recebeu. Então, Mateus 2, 10, tá? Salmos 45, 8 também vai falar de outros óleos essenciais que eu não falei aqui, que é o sândalo, que aloés, que é o aloés, o nome dele para nós aqui é o sândalo, que é um óleo essencial que a gente tem também. E fala também, se eu não me engano, da mirra, deixa eu ver aqui, da mirra ou do olíbano. Salmos 45, 8. Todos os seus vestidos cheiram a mirra, a aloés, que é o sândalo, e a cássia, que é um outro tipo de óleo,
Então, as roupas, olha só, os teus vestidos cheiram mirra. Eles usavam a mirra, gente, nas suas roupas para ficar cheirosas, para se purificarem. Olha que lindo isso. É... Eu falei que ia falar de 3 óleos, mas eu acho que eu vou ficar só na mirra e no olíbano, porque não vai dar tempo de falar de todos, não, né? São vários, e aí eu não. Eu vou falar então aqui só para finalizar do nardo, tá? E aí a gente finaliza. Então, aí antes de falar do nardo, eu quero ler um versículo com vocês. Êxodo 30, do 23 ao 38. Êxodo, Êxodo 30. É, 23, tá? Vamos lá. Êxodo, eu perdi o horário. Já tô finalizando porque eu já tô aqui, ó, já tem um tempão, mas eu vou deixar salvo, depois vocês podem assistir, tá? Ó, Êxodo 30, 23. Olha que lindo. Aí eu vou mostrar pra vocês quem foi o nosso primeiro aromaterapeuta. Claro, ele, né? Aquele que deixou esses perfumes maravilhosos, que deixou esses óleos maravilhosos, aquele que construiu a natureza, aquele que fez tudo por nós, né? Ele, né? O nosso Deus, olha só, ele fala para Moisés, né? Deus fala para Moisés em Êxodo 30, para Moisés preparar o óleo, né? O azeite da unção, tá? Para que Moisés, depois que tudo estava pronto, o tabernáculo, a arca da aliança, tudo estava pronto, o que Deus fez? Aí ele chamou Moisés e falou: Agora eu vou te dar uma receitinha. Você vai fazer aqui o azeite da unção. E aí você vai ungir tudo. Você vai ungir o tabernáculo, você vai ungir a arca, você vai ungir os sacerdotes, você vai ungir tudo com esse poderoso óleo da unção aqui que eu vou te dar. E aí, ó, aí ele começa. Ó, o aromaterapeuta agindo aqui, ó. As receitinhas, ó. E aí ele começa. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura aromática, a metade, a saber. Peraí. As principais especiarias, da mais pura mirra, a mirra, gente, mais pura mirra, 500 ciclos. E da canela aromática, a canela, gente, nós temos o óleo da canela, tá? E a canela também pode ser usada em culinário. Da canela a metade, a saber, 250 ciclos. E de cálamo, a gente também tem o cálamo, que é um óleo poderoso. A cálama aromática, 250 ciclos. E de cássia, também temos o óleo da cássia. O óleo da cássia, depois eu vou falar deles, é maravilhoso também. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva. E disso fará o azeite da santa unção, o perfume composto por segundo a obra do perfumista. Ao primeiro perfumista aí do mundo. Deus, gente, Deus foi o primeiro perfumista. Ele trouxe a receita e entregou para Moisés. Olha só. E com ele ungirás a tenda da congregação, a arca, a mesa. E aí, um tanto de coisa lá que vai ungir, né? E aí, depois, lá no 34, de novo, ele fala, ó. E disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, a onincha, o gálbamo, essas especiarias aromáticas e o incenso puro é o olíbano, incenso puro de igual peso. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Olha que lindo isso dentro da nossa Bíblia, né? Então, assim, muito antes. Agora a gente tá falando aqui, ai, óleos essenciais é bom, óleos essenciais é isso, óleos essenciais cura, óleos essenciais ajuda no emocional, óleos essenciais, né, nós estamos aqui. Mas, ó, quanto tempo já existe isso? Quanto tempo? O primeiro perfumista, Deus. O primeiro aromaterapeuta, Deus, né?
E ele deixou a receita para Moisés. E aí Moisés foi fazendo as receitas, espalhando para o povo, né? E chegou até nós. Olha que lindo isso. Né? Então, nada do que a gente está falando aqui é novidade. Nada do que a gente descobriu sobre aromaterapeuta é novidade. Já existia. Deus criou com propósito. Deus criou justamente porque o ser humano, os homens precisariam disso. Deus criou porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é perfeito, porque quando Ele fez o ser humano, Ele já deixou tudo que a gente precisava na natureza. Né? E é nós mesmos, homens, é que destruímos tudo e fazemos tudo errado. Né? Então, gente, o que eu quero dizer, eu queria que vou trazer aqui para vocês conhecerem o que é a aromaterapia, como ela funciona, como ela age no nosso organismo, por que, que esses óleos são tão poderosos, por que, que é tão bom, tão gostoso usar produtos naturais. E eu queria trazer também para vocês saberem que além dos óleos terem base científica, eles também têm base bíblica, tá? E muitos deles foram usados naqueles tempos lá ainda, né? Onde que não existia a tecnologia que a gente tem hoje. Então, e isso não quer dizer que a gente não deve ir ao médico, isso não quer dizer que a gente não deve usar outros medicamentos, isso quer dizer que nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos saber aquilo que é bom para nós precisamos ficar alertas, nós precisamos desintoxicar o nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque se a gente não cuida do nosso emocional, da nossa saúde mental, muito difícil que a gente consiga curar uma saúde física, uma doença física. E também é bom saber, ter conhecimento dessas coisas, porque a gente sabe que a gente tem uma alternativa, né? Quem sabe você aí tá cansado de tomar medicamentos e aí você tem uma alternativa para tomar esses óleos naturais, para usar esses óleos naturais com seus filhos, para fazer diferente, né? Para ser mais, usar coisas mais naturais. É claro que se o médico receitou, a gente vai pegar aquela receita, vai usar certinho, vai visitar o médico, claro. Mas, por exemplo, tem coisas que o médico não receita, não. É a gente mesmo que receita pra gente. Então, por exemplo, se eu tô em casa, tô sentindo uma dor de cabeça, eu corro lá na minha farmácia e pego um medicamento e utilizo para aquela. O médico não mandou usar. Eu pego aquele remédio e tomo. Né? Eu tô sentindo uma dor de barriga, meu filho tá com a dor de barriga, eu pego um remédio e passo, né? Ah, eu não tô conseguindo dormir à noite, eu vou lá e pego um remédio e tomo. Aí, se você tem a farmácia do Criador em casa, se você tem a farmacinha do Criador em casa, se você tem os produtos naturais, o que, que você vai fazer? Nesses momentos você vai utilizar. Então, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou usar um óleo, eu vou cheirar um óleo, vou colocar no difusor, eu vou tratar, porque aquela dor de cabeça pode ser de algo emocional, pode ser de algo que eu preciso tratar, então eu já vou tratar, eu vou usar, né? Eu tô com uma dor de barriga, um mal-estar, gases, né? Garganta começando a inflamar, já uso um óleo. Tem óleo para tudo, gente, tudo que vocês imaginarem. Já usa, sabe? Não espera ficar doente, não, porque se ficou doente, aí tem que correr e ir pro médico, né? Mas a gente pode prevenir, a gente pode usar os óleos como preventivo, a gente pode usar os óleos quando as coisas estão começando, para poder sarar ali na hora. Então, a gente precisa ter essa alternativa, a gente precisa conhecer essa farmácia do Criador, né? E assim, eu posso dizer por mim, tá? Eu, uma pessoa que venho de uma menopausa precoce, né? Com 43 anos eu comecei a sentir os sintomas da menopausa e eu tava em tempo de ficar louca, tava enlouquecida com a menopausa. Muitas das vezes eu fazia live aqui, quem me acompanha desde o início sabe, várias vezes eu fazendo live aqui e com me abanando, porque quando sobe aquele calor da menopausa, ninguém aguenta. Pode estar em live, pode estar ao vivo, pode estar o que for, você fica louca. E eu pegava qualquer coisa aqui, ó, e ficava me abanando quando vinha aquele calor, né? Eu não conseguia dormir à noite, eu acordava a noite inteira com calor. E quando eu fui ao médico, eu falei, eu não aguento mais, eu preciso de um remédio. E aí a médica falou, ó, só se for hormônio, hormônio não é muito indicado e tal, vamos fazer os exames,
porque eu acho que pelo que você tá passando, você tá muito nova, a gente vai precisar usar os hormônios. E aí, quando eu comecei a fazer os exames para tomar o hormônio, eu tive que parar, porque veio a pandemia, entrou a pandemia, fechou tudo, o hospital só atendia Covid e eu parei com os meus exames que eu tinha que fazer. E com isso fui adiando e morrendo aqui, né, na menopausa, morrendo. Até que agora, né, eu conheci os óleos essenciais. E a Renata, a terapeuta, que é minha amiga também, me apresentou os óleos. E aí eu falei para ela, Renata, tudo bem, esses óleos são muito bons, mas tem algum para menopausa? Ela falou, tem esse aqui, né, que é o Clare Calme. E eu comecei a usar esse óleo, gente. Eu comprei esse óleo e comecei a usar. Um mês eu usando esse óleo. Sintomas melhoraram oh, significativamente. Gente, hoje já são quase 3 meses, né? Que eu tô usando Claricalme e 2 meses, né? Eu tô usando Claricalme e eu não, assim, melhorou 80% dos meus sintomas da menopausa. 80%. Gente, sabe o que é melhorar 80% de uma pessoa que não dorme à noite, de uma pessoa que quase morre com calor, que sente fraqueza no corpo inteiro, que tem todos os sintomas da menopausa? Só usando o olhinho. Então, isso para mim foi fantástico. Isso para mim é o maior testemunho para mim dos produtos que eu posso usar. Então, a partir daí eu comecei a estudar sobre os óleos. A partir daí eu comecei a usar outros óleos. Eu comecei a comprar óleo, estudar cada um deles. E aí eu fui estudar aromaterapia. E aí eu fui estudar sobre as doenças. E aí eu vim estudar dentro da Bíblia, que foi quando eu descobri tudo isso. E agora estou estudando sobre a medicina chinesa também, que ajuda, né, que contribui para aumentar o nosso conhecimento. E é isso. Então, assim, a gente precisa usar e ver o que que. Então, assim, eu troquei um medicamento que eu ia usar, que era um hormônio que eu ia colocar em mim, né? Que não. Para algumas pessoas ajuda muito, para outras pode fazer até mal. E eu pude resolver esse problema usando um produto natural, né? E os outros óleos que eu usei também, todos fizeram efeito. Todos, cada um para alguma coisa, né? Eu tenho um problema de infecção urinária também, que é recorrente. E agora eu tô fazendo um detox, usando lemo na água, fazendo uma água saborizada e tomando todos os dias. E eu não tenho tido mais problemas com infecção urinária, porque ele faz um detox, ele limpa todo o seu organismo, o seu rim, o seu fígado. E eu não tenho mais problemas. A Sofia não toma mais remédio para alergia. A Sofia sempre foi alérgica, tinha rinite, essas coisas. Ela não toma mais remédio para nada disso, né? É, ai, mãe, meu nariz começou a entupir, passa um olhinho, desentope. Mãe, ai, não tô conseguindo dormir, toma um lavanda, passa um lavanda, ela cheira aquilo ali e dorme a noite inteira. Vai estudar, ela inala um peppermint para dar concentração, para dar energia, não tem mais problemas, sabe? Então são óleos que vocês podem usar no dia a dia de vocês, né? Com toda segurança, porque a gente está falando de um produto com certificado da Anvisa, com certificado da Covisa, com certificado de CPTG de um óleo puro. Bom, gente, quero agradecer por vocês terem ficado comigo nesse domingão, ter ficado até agora aí. Espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui. E numa próxima live eu vou continuar, porque como não deu tempo de falar de todos, eu falei só de 2 óleos, né? Eu falei do olíbano, eu falei da mirra, e eu preciso falar para vocês do nardo, e eu preciso falar de outros óleos, e eu preciso contar uma história para vocês que mexeu muito, mas muito comigo. Mas eu vou deixar para contar essa história e falar desse outro óleo na próxima live, tá? Que vai ser durante a semana, tá bom? Para não ficar muito grande essa live aqui, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, manda aí.
a pergunta, ou então deixa lá no direct pra mim, pode me perguntar lá no direct que eu respondo pra vocês, tá bom? Tem muita coisa pra gente falar desses olhos, tem muita coisa bacana pra falar, gente. É que é tanto assunto que não dá pra falar tudo assim, né, de uma vez só. Mas eu vou fazer a outra live e aí a gente vai conversar, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada. Um bom resto de domingo aí, né? Que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe vocês, que a gente possa entrar essa semana aí cheia de bênçãos, né? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.